Olá a todos. Filipa Newton, Water Energy Nexus Specialist e Head of New Systems na ADEN, Agência para a Energia, é a nossa convidada especialista que nos irá falar sobre eficiência hídrica. Olá Carla, tudo bem? Obrigada por este convite para falarmos sobre eficiência hídrica, que é basicamente usarmos água na medida certa, porque usamos infraestruturas, equipamentos e temos os projetos adequados para usarmos a água necessária de uma forma eficiente. Como é que está a correr esta parte da vertente mais de certificação hídrica nos edifícios que vocês têm tentado a promover? Como é que está a decorrer esta parte? Porque esta parte é nova. É nova, sim, e está a correr muito bem. No fundo, a certificação hídrica que a ADEN lançou e que nós designamos por Aqua Mais e que permite fazer uma avaliação e a classificação da eficiência hídrica de edifícios no que respeita ao uso da água, está a ser muito bem recebida e com uma forte adesão por parte do setor imobiliário. Neste momento, para o setor residencial, temos já mais de 900 registros entre classificações já emitidas, classificações em emissão ou ainda em processo, mas já adquiridas, o que mostra de facto uma grande adesão por parte do mercado. E depois, além do setor residencial, também no setor dos hotéis, que lançámos este ano, Aqua Mais Hotéis, temos tido grandes contactos também de empreendimentos turísticos e prevemos até ao final do ano ter pelo menos 5 hotéis, vários alojamentos turísticos e também um parque de campismo, e essa até é uma vertente mesmo nova que introduzimos, sim, no Aqua Mais Hotéis. Já temos também pedidos para o Aqua Mais de Comércio e Serviços, que só vai ser lançado no próximo ano, portanto a partir do próximo ano também vamos conseguir chegar a esta tipologia de edifícios que vai desde escritórios a universidades, basicamente tudo o que são edifícios de comércio e serviços, e sentimos que estamos a responder ao que foi o desafio que a ADEN lançou a si própria, mas também com a rede de compromisso do Aqua Mais, no fundo os parceiros que nos ajudaram neste processo para levar para a frente este sistema, que estamos a ajudar já a que todos os novos projetos que passam pelo crivo do Aqua Mais sejam de facto desenhados, projetados e equipados para promover este uso mais eficiente da água por parte dos utilizadores. O potencial é muito grande e, portanto, podermos tirar partido desse potencial. Por exemplo, no setor residencial, se nós, pensando nas classificações que já foram emitidas, mas também naquelas que já estão previstas emitir, estamos a falar de um potencial de poupança por ano de 50 milhões de litros de água. É como se estivéssemos a juntar, de repente, 50 milhões de garrafas de água de 1 litro, e isso é o que nós podemos poupar só neste universo ainda restrito. Que é muito considerável. Exatamente. Quando vamos para os hotéis, bem, isto então, um hotel tem um potencial de poupança hídrica 20 vezes superior a cada imóvel individual. Não é? E, portanto, claro, é também uma poupança muito, muito significativa. Claro que isto depois também se reflete em poupanças para as famílias. Se nós conseguirmos que todos os edifícios tirem partido do potencial de eficiência na ordem dos 30% a 50%, estamos a falar de uma poupança para as famílias portuguesas de pelo menos 800 milhões de euros por ano. Portanto, no ano em que estamos todos a procurar reduzir faturas, não é? E ajudar os consumidores, isto tem muito impacto e sentimos que esse caminho já está a ser feito e que está a haver uma grande adesão por parte dos vários setores abrangidos. Está-me a falar desse percurso que é algo novo, mas será que os nossos promotores, sejam nacionais, sejam estrangeiros, será que eles de facto já estão a colocar energia e sobretudo a parte hídrica, quando estão a pensar num projeto imobiliário, acha que já estão focados nestas questões também? A energia, claramente, sim. E de facto todos os novos projetos imobiliários, e isso já se vê, são altamente eficientes do ponto de vista energético e pelo menos metade dos novos projetos que saem vão já para além da legislação, do que a legislação exige em termos de classe energética. Portanto, isso é muito positivo. Para a água, não diria ainda que está nesse topo da agenda, mas começa já a ser uma preocupação de alguns promotores, nomeadamente aqueles que se nota que primam pela inovação, pela preocupação com a sustentabilidade, e temos vários a contactarem-nos, no fundo os tais 900 registros que referi, mas dando aqui alguns casos particulares. O Belas Clube de Campo, por exemplo, aderiu ao Aqua Mais e quis ser classificado pelo Aqua Mais quando ainda estávamos a fazer testes de mercado, e portanto foi logo pioneiro nesse sentido. Temos também a Avenue, que está mesmo com este objetivo de classificar vários dos seus novos projetos em curso. Temos agora também a Norfin, com um grande projeto residencial que vai passar pela certificação do Aqua Mais, a Savills,
que adotou completamente o Aqua Mais e que já está a oferecer a consultoria e a auditoria Aqua Mais aos seus clientes e aí, por exemplo, até na área da reabilitação, temos um caso, por exemplo, de um cliente deles, Habitat Invest, e, portanto, apesar da água não estar ainda no topo das prioridades de todos os promotores, o que sentimos é que vai estando em alguns e que também agora com o Aqua Mais passamos a ter esta orientação. Nós no fundo tínhamos a certificação energética, a legislação energética ajudava a esta orientação no setor da energia, também facilitava este caminho para quem queria ser mais eficiente do ponto de vista energético e agora passamos a ter esse instrumento também para a área da eficiência hídrica. Isso é muito importante, não só para os promotores, os que já queriam e aqueles que agora também começam a ver esse caminho como sendo interessante e importante, mas também para os investidores, porque na realidade isto para os investidores já devia estar no topo da agenda, porque as regras da taxonomia europeia consideram a água como um critério ambiental a ser incorporado na avaliação de risco climático e, portanto, tem um grande peso também para a componente de investimento. Quando pensamos neste também no racional, e os promotores e os investidores têm objetivos de mercado e de negócio e, portanto, porque é que também faz sentido? Faz sentido por uma questão de valorização, mas depois também faz sentido, nomeadamente, quando nós vamos para componentes que já ligam com a gestão de ativos. Por exemplo, nos hotéis. Os hotéis têm uma dimensão muito forte de gestão associada àquele empreendimento. E o empreendimento, quando não é projetado, equipado para ser eficiente, vai ter muito mais custos do que os que precisava de ter. E mesmo quando falamos depois em escritórios, onde há mesmo uma gestão de ativos. Pensando só no caso dos hotéis. Se nós aplicarmos o Aqua Mais e as medidas de melhoria que são identificadas só para a componente dos interiores, estamos só a falar para a parte das unidades de alojamento, quartos, estamos a falar de um potencial de poupança de água de 1,4 milhões de litros de água por ano por cada empreendimento, em média, com períodos de retorno de investimento associado a essas medidas inferiores a 4 anos. E que se traduz no fundo, poupanças por ano, 2.500, 3.000 euros, em média, que temos encontrado nos casos, e nomeadamente nos pilotos que fizemos no caso do Aqua Mais Hotéis. Portanto, isto traduz-se em reduções efetivas de custos, não só na fatura da água, mas depois também na fatura de energia, porque nos hotéis cerca de 60% da água que é consumida é aquecida e, portanto, estamos a falar de um potencial de poupança combinado para os hotéis que tem muito peso e, portanto, há um racional subjacente a querer ser mais eficiente, não só porque são recursos cada vez mais escassos e sabemos isso, estamos numa situação de seca. Esta é a segunda pior seca desde 1931, sim. Portanto, sim. E a tendência é sempre para piorar a partir de agora, mas como depois também um racional económico muito forte e na realidade agora com o Aqua Mais acabamos por ter este instrumento que ajuda todos os promotores, os investidores, estes gestores de ativos, utilizadores, seja do setor residencial, hotéis ou comércio e serviços, a conseguirem introduzir esta dinâmica nos seus projetos de construção, de reabilitação, mas também nas pequenas reabilitações do setor residencial ou do setor hoteleiro e, no fundo, usarmos a água na medida certa e na conta certa. Portanto, que não seja por uma questão só de um bem escasso, que é a água. Portanto, temos que poupar, todos nós temos que poupar, sobretudo os nossos promotores, nos nossos hotéis, escritórios, habitação, mas, por outro lado, porque também traz mais valias para eles próprios em termos de lucro efetivo de economia. Eu acho que ganhamos todos, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E nessa dimensão também que refere, quando pensamos depois nos investidores, então no comércio e serviços, a maior parte das empresas tem alguma dimensão internacional e por isso já exige um conjunto de critérios à cabeça. Há um conjunto de certificações internacionais, é certo, mas o Aqua Mais acaba por ser o único que tem abrangência nacional e que permite ir ao detalhe e, de facto, tirar partido deste potencial de poupança que é muito grande. Estamos a falar de um potencial de poupança de 30% a 50% do uso de água nos edifícios, portanto, 30% a 50% na fatura da água e um correspondente também na fatura de energia. Portanto, faz Vou ficar sentido. Curiosa por ver os vossos resultados para o ano, porque Obrigada. é aí que nós queremos, de facto, depois perceber. Nós sabemos que nós temos promotores, como os que falou, que são muito sensíveis Exatamente. a estas questões ambientais. Este é algo novo, é água. Portanto, fazemos aqui votos para o Obrigada. ano, voltarmos aqui e perceber como é que foi esta evolução. Obrigada. Até breve.